acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Programa apresentado pelo seu pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 5 de julho de 2026, estamos juntos e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família e que a mensagem do Senhor ache lugar no seu coração. Daqui a pouco eu falarei sobre perdão. Perdão que veio de Jesus Cristo quando deu a sua vida por nós na cruz, o perdão de Deus. E a primeira música de nosso programa hoje foi Na Cruz, Alvo Mais Que a Neve, Grandioso És Tu, músicas que foram juntadas aqui que expressam a nossa alegria de ter o perdão de Deus. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo. Quero ser alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo, mais que a neve. Serei, oh, mais alvo.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Igreja Batista da Esperança em Salinas. Que Deus abençoe você, meu irmão, meu amigo que completou aniversário de vida e também de casamento, bodas de ouro, bodas de prata, outras bodas ou mais ou menos, mas que a bênção do Senhor seja sobre você e a sua família. Escute a música A Força do Perdão com Sérgio Lopes. Quando nós conhecemos o perdão de Deus, nós também perdoaremos aquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Pense nisso. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Agora você vai ouvir Quanto Amor, com Neto e Paulo César Baruch.
Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh, Deus, eu louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo, te louvo. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti, que vem de ti. Ó Deus, te louvo. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Chegou o momento de lermos a Bíblia, a Palavra de Deus, e nesta manhã de domingo eu leio no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, os versos 33 e 34, que nos dizem assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. Jesus, porém, dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Querido irmão, querido amigo, neste momento eu convido você a parar um pouquinho, a refletir nessa palavra registrada por Lucas. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu quero trazer nesta manhã esta mensagem que vem de Deus. Essa mensagem que fala sobre o perdão. O perdão que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Jesus, lá em
Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus veio a este mundo como a maior prova do amor de Deus, mesmo sabendo que nós somos pecadores, como escreve o apóstolo Paulo em Romanos 5:8, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra que eu trago neste momento é que Jesus, ele veio a este mundo para trazer o perdão. Jesus, morrendo na cruz do Calvário, ele exclamou: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então, a mensagem da cruz, ela não grita condenação, mas ela grita sobre o perdão, ela proclama, ela anuncia o perdão de Deus. E nesta manhã, meu querido amigo, minha querida amiga, é o dia que você precisa tomar posse desse perdão liberado pelo Senhor Jesus na cruz. Ele, o Senhor, deseja que você desfrute desse perdão. Ele deseja que você se livre de uma vez por todas da vergonha, da condenação, do medo, da condenação do pecado. Jesus veio trazer libertação. Por isso que no início do Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus chega na sinagoga, ele lê um texto lá do profeta Isaías, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. E ali ele fala do servo sofredor, daquele que viria a este mundo, segundo o profeta Isaías, que falou cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, mas ele já anunciava, e Jesus confirmou que a profecia se cumpriu nele. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, ele veio trazer libertação, ele veio trazer o perdão que nós precisamos. Mas para que você desfrute, meu amigo, desse perdão, dessa libertação oferecida por Jesus na cruz, você precisa entender o amor do Senhor Jesus e aceitar no seu coração, receber este amor que é revelado na cruz em seu favor. Entender que Deus tomou a iniciativa quando ele diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus pede ao Pai perdão por pessoas que não se arrependeram. Isso mostra que o perdão de Deus é fruto da graça. Aqueles homens ali que estavam pregando Jesus na cruz, e nós nos encaixamos nisso também, nós merecemos a condenação, nós merecemos o inferno, mas pela graça de Deus, o Senhor Jesus está estendendo a sua graça. Pai, perdoa-lhes. Nós entendemos através desse texto e de muitos outros da Bíblia que esse perdão não é resposta ao nosso esforço, aos nossos méritos, aos nossos merecimentos, mas é uma iniciativa do grande amor de Deus por nós. Por isso que eu citei Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, ele fala: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós sendo maus, sendo ingratos, sendo pecadores, Deus estendeu a sua mão, ele continua estendendo a sua mão, o seu perdão, para resgatar homens e mulheres deste mundo tenebroso. Mas para que você desfrute desse perdão que Jesus liberou na cruz do Calvário, você precisa reconhecer que nenhum pecado está fora do alcance do seu amor. Lucas 23, 24, eu leio de novo: porque não sabe o que fazem. Jesus reconhece a cegueira espiritual da humanidade. Ele sabe que o pecado afastou o homem de Deus, desde que o homem deu as costas ao Senhor lá no início da criação. Mas isso não anulou o amor de Deus pelo homem. A Bíblia fala que quando o primeiro casal pecou, Deus foi atrás
do primeiro homem, da primeira mulher, e Deus disse: Adão, Adão, onde estás? Da mesma forma, Deus está dizendo a você: onde você está? Onde você está? É claro que Ele sabe, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe aquilo que passa em nossa mente, em nosso coração, nada se esconde dEle. Mas o texto está mostrando, retratando o amor, o cuidado de Deus. Mesmo diante da ignorância espiritual, da violência, da injustiça, Jesus escolhe perdoar, estender a sua mão. E a Bíblia fala que a mão do Senhor está sempre estendida ao homem. Mas um dia, esse tempo da graça vai passar. E quando a gente fechar os olhos, também aqui na terra, depois da morte não há mais oportunidade. Então você precisa ajustar a sua vida, alinhar a sua vida agora, enquanto você está escutando a palavra do Senhor. E essa declaração, ela revela a condição do ser humano sem Jesus. Muitos pecam não apenas por maldade, mas por cegueira espiritual, por estarem longe da verdade. Ainda assim, Jesus não fecha as portas, Ele abre o caminho de reconciliação. A Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 1, verso 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías falou isso 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, e isso tudo se cumpre na pessoa de Jesus. Nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele diz: filhinhos meus, não pequeis, mas se pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o texto lá também diz: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E você pode se lembrar das palavras de João Batista quando Jesus estava chegando lá pertinho do Jordão para ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para desfrutar do perdão liberado por Jesus na cruz, você precisa receber Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e colocando toda a sua confiança nele, sua fé em Cristo, e começar a seguir Jesus, a andar com ele, tê-lo como Senhor da sua vida. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos por causa dos nossos pecados, das nossas faltas. E ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou com ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então aqueles dois homens estavam crucificados com Jesus ali. E um deles recebeu o perdão e a salvação porque reconheceu os seus pecados, a sua miséria, e confiou em Cristo. Ele sabia que aquele que estava ali na cruz do meio não era um homem qualquer, mas era alguém diferente. Ele entendeu que aquele que estava no meio ali era o Senhor, era o Salvador, e ele se colocou nas mãos dele. Ele confiou em Jesus e ele foi salvo. E assim você pode também receber Jesus e ter essa certeza, essa confiança de morar nos céus com Deus. A Bíblia fala em Atos 3,19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu finalizo essa mensagem dizendo que da cruz saiu uma palavra de perdão que mudou a história da humanidade, mudou a minha história e mudou a história de milhões de pessoas em toda a história. Jesus, ele está desejoso de perdoar você também. Ele está desejoso que você tenha o seu perdão, que desfrute disso. Então, você pode agora, pela fé em Cristo, arrepender-se dos seus pecados e colocar toda a sua confiança em Jesus.
E assim, um dia estaremos juntos para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Para te dizer, embora queira muito te falar, sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, que muitas vezes quis justificar as atitudes, erros, meu pecar. Glórias a ti pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração. Sentir os teus dedos enxugar meus olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão. Pai, agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em si o que se passa aqui, neste lugar que só tu podes ver, e então provar se sou sincero ou não. Vem me mostrar, Senhor, quero saber. Vamos orar? Ó Deus, neste momento eu coloco a vida de todos os nossos queridos amigos ouvintes nas tuas mãos. O Senhor conhece estes homens e mulheres, aqueles que trazem marcas no seu coração, na sua alma, estão, ó Deus, talvez desanimados, frustrados com este mundo, mas não sabem o que fazer. E neste momento, ó Deus, eu te agradeço pelo perdão emanado da cruz do Calvário. E esse perdão que pode transformar essas vidas que me escutam agora. Eu oro para que o Senhor toque no coração destes homens e mulheres através do teu Espírito Santo e que haja realmente uma mudança na vida dos nossos ouvintes. Sara os enfermos, consola os aflitos e salva esses homens e mulheres, não somente deste mundo, mas de uma eternidade afastada do Senhor. Que eles possam viver eternamente com o Senhor pela fé em Cristo Jesus. Em nome dele que eu oro. Amém. Visite a Igreja Batista da Esperança, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas e nossa escola bíblica nos domingos às 8:30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus e tenha um bom dia com Jesus.